Em algum momento, talvez você queira começar a criar alguma coisa, desenvolver algo que seja teu. Isso pode ser desde produção de mídia digital com canal no YouTube até, sei lá, fabricar os móveis da tua casa. Você vai querer dar uma de Rodrigo Hilbert e construir uma churrasqueira. Tudo isso pode ser interpretado como um projeto, e é bom que você tenha projetos, porque a gente consegue desenvolver muitas habilidades criando coisas. Eu, particularmente, sou apaixonado por projetos. É uma das áreas profissionais que eu mais gosto e o que eu aprendi lá, eu com certeza vou carregar para minha vida. Porque quando você está criando um projeto, você consegue tirar os pensamentos da tua cabeça e transformar ela em algo real, algo palpável que você consegue enxergar. Muita coisa que você não sabe, você descobre fazendo projetos. Muitas habilidades que você não tem, você precisa desenvolver. Então é uma ferramenta incrível quando você quer evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto acadêmico. Então eu recomendo muito que você participe de projetos, que você faça projetos. Só que tem algumas coisas sobre o projeto que é interessante que você saiba antes de você entrar nessa incrível jornada. Primeiro de tudo, o que seria um projeto? De maneira bem simplificada, você tem um objetivo que você quer alcançar. Você vai estruturar uma sequência de passos ou etapas que você precisa cumprir e você vai desenvolver cada uma delas até que você chegue ao teu resultado final. E no geral, quando a gente começa um projeto, a gente tem que lembrar que ele tem um começo, um meio e um fim. Ou seja, a tua meta final, aquele objetivo final, ele marca também o fim do projeto. E duas coisas que a gente tem que ter muito cuidado quando começa um projeto pessoal são dois temas bem famosos, que são a motivação e a disciplina. Primeiro, a gente dá um valor muito grande para a motivação, porque a motivação é realmente importante, porque é ela que vai dar o teu gás inicial, que vai fazer com que você comece aquela viradinha de chave que faz com que você desenvolva alguma coisa, ou pelo menos que você dê os primeiros passos. Motivação é importante? Não sei se motivação é exatamente importante, né? Eu acho que ela é mais supervalorizada do que ela deveria, então a gente deve menos coisa para motivação do que a gente coloca crédito nela. E no geral a motivação ela vai durar só no começo. Então a partir do momento que você começa a estruturar o projeto, pensei nele, veio aquela ideia, é algo que eu quero fazer, a motivação vai estar lá em cima. Passou uma semana, 2 semanas, começaram as primeiras dificuldades, a tendência é que essa motivação vá para o vinagre. Ela vai simplesmente desaparecer e agora? O que sobrou? Certo? Daí entra o segundo ponto que a galera costuma falar bastante, sobre a disciplina. Só que a disciplina não resolve tudo. A disciplina não é a chave miraculosa que vai solucionar todos os teus problemas. Por quê? Só fazer as coisas não é o suficiente para alguns projetos. Às vezes, se você tem uma etapa passo a passo para seguir, beleza, disciplina funciona, mas se a tua questão é desenvolver algo, você vai precisar melhorar durante o processo. E se você não está melhorando, talvez o teu projeto não chegue no resultado final que você gostaria, tá? Daí aqui a gente pode pegar um exemplo que é o caso do meu projeto, dos 30 vídeos em 30 dias, que eu fiz em abril. Vamos lembrar que o projeto começa com um objetivo? O meu objetivo era bem simples. Eu estou demorando demais para conseguir me ambientar com a câmera, conseguir me relacionar e falar melhor, conseguir estruturar mais essas frases que a gente vê que são contínuas e não tem muitos cortes. E se eu fizer um processo um pouco mais forçado, ou seja, me obrigar a gravar vídeos durante um mês, todo dia, e aqui era sem arquivo reserva, sem gravar 2, 3 vídeos no mesmo dia, porque o meu objetivo era me ambientar a falar com a câmera, que era a minha dificuldade, certo? Então sei qual que é o meu objetivo final, que é conseguir me desenvolver melhor na gravação e olhando para a câmera principalmente, que é uma coisa que eu ainda falho, mas eu já tô bem melhor, e acabar destravando um pouco essa dinâmica que você tem que ter com a câmera quando você quer gravar um vídeo. Esse era o meu objetivo final, melhorar enquanto uma pessoa que grava vídeos, digamos assim. Só que, para isso, eu precisava me organizar dentro de uma rotina, porque afinal de contas eu estou trabalhando normalmente, tenho que cuidar das minhas coisas, tenho que cuidar da minha vida. A questão é que o meu objetivo era fazer 30 shorts, porque afinal de contas um vídeo curto não vai dar muito tempo para gravar, não vai dar muito tempo para editar. Um ledo engano, né? Deu bastante trabalho, deu bastante dor de cabeça, não foi um processo fácil, mas enfim. Quando você sai daquela fase inicial em que você está muito motivado, você começa a ver a tua vida cotidiana sendo impactada pelo que você está fazendo. No começo é tudo lindo, né? É um esforço, uma dedicação leves, mas quando ele vai se somando com o cotidiano, com o trabalho e o cansaço que você já tem normalmente, daí a coisa começa a pesar. E aí entra a importância da disciplina dentro do projeto. Porque se eu não tivesse o compromisso de gravar todo dia por saber que eu quero fazer isso, eu quero me desenvolver, daí nesse caso não adiantaria nada eu ter começado, porque eu ia largar ele em algum momento. E se o objetivo desse projeto era me desenvolver, eu precisava garantir que no final desse período eu estivesse melhor do que quando eu estava no começo. Ou seja, não era só um projeto de execução, era um projeto que precisava de análise, de desenvolvimento, ia ocupar bastante tempo da minha cabeça.
Tanto que eu quase tive uma crisezinha bem curta em algum momento durante esse mês, né? Pelo menos umas 2 vezes eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida, né? E aqui a gente começa a falar sobre os problemas relacionados ao projeto. Então a gente já sabe que a rotina precisa ser adaptada, a gente precisa ter tempo, tem que ter disposição, energia, meios para fazer essas coisas, uma rotina minimamente estruturada, para dar tempo de fazer tudo, né? Porque afinal de contas a vida continua acontecendo. E aí começam os problemas relacionados a se fazer um projeto, como por exemplo o acúmulo de desgaste. Então, pegando no meu exemplo prático, o que eu estava fazendo? Como eu não tinha muito tempo para gravar as coisas em casa, a maior parte dos dias eu tive que gravar no intervalo entre as aulas da tarde e da noite, que é basicamente o meu horário de almoço, digamos assim. Então na prática eu tinha 1 hora para jantar, arrumar o material para a próxima aula, fazer as gravações, editar e postar. E teve dias que eu estava sem inspiração nenhuma para gravar, mas ainda assim eu precisava fazer essa gravação. Acumulou um desgaste bem grande, tanto que lá pelo dia 20 eu estava meio que quase largando os bets. Dei uma leve burnoutada, talvez, né? Mas enfim, consegui me recuperar, então tá tudo certo. E esse cansaço vai se somar com a sensação de obrigação e o projeto às vezes dá até uma azedada. Então parece que você começa a se questionar se você realmente queria desenvolver aquilo. É importante prestar atenção aqui que isso é uma percepção enviesada pelo teu cansaço. Tá? Então, se você começou o projeto antes, quer dizer que aquilo era importante. Não é porque você está desgostoso agora com relação a ele que ele deixou de ser importante. Talvez você só esteja cansado. E é importante você avaliar isso para você não acabar desistindo de algo legal que você queria fazer só por causa de 1 ou 2 dias ruins. E outra coisa que a gente tem que cuidar muito é em relação ao sentido ou ao propósito do projeto. Se você esquece o porquê você começou, a chance de você largar aquilo é muito grande. Se eu tivesse simplesmente tratado essa sequência de vídeos que eu gravei como, preciso gravar um vídeo, em algum momento eu teria simplesmente gravado um vídeo absolutamente vazio e sem conteúdo nenhum. Que é fácil, seria, por exemplo, eu só fazer uma filmagem falando sobre comer pão de queijo. Não traria a evolução que eu gostaria. E digamos que ele não traria a evolução que eu estava buscando no projeto. Se eu fugir do meu foco inicial, o resultado não vai ser preservado. Então vou ter gastado energia durante um período inteiro para não colher os frutos que eu gostaria. É muito importante que você sempre mantenha em mente o porquê você começou aquilo e o que você vai ter de retorno em relação a esse projeto, independente de qual seja. Mantenha sempre isso em mente, porque isso vai te ajudar a continuar fazendo o que você quer fazer e vai garantir que lá no final você tenha o resultado que você procura. Não se esqueça disso, tá? O porquê é muito importante. Saiba quais são os seus motivos. E além disso, o cotidiano acontece, né? A vida tá sempre aí. Então tinha dia que eu precisava gravar em casa e o meu cachorro não me dava paz, tanto que eu comecei a perturbar ele nos vídeos por causa disso, né? Se ele quer participar, então vamos participar. Barulho da rua, chuva, cansaço, compromissos, tudo isso acaba impactando e acaba virando uma espécie de fricção, ou um agente dificultador, digamos assim, pra gente fazer esses vídeos. Então todas essas coisas acabam virando uma espécie de fricção, um agente dificultador em relação ao que você quer desenvolver. Tá, mas agora que a gente já sabe o que é um projeto, já sabe quais são as principais dificuldades, vem a pergunta de milhões. Como é que a gente faz para se manter em um projeto? Como é que a gente faz para não desistir dele em algum momento? Primeiro, saiba quando ele vai acabar. Que nem eu falei, eu estava bem desgastado depois do dia 20, mas ainda assim, eu sabia que eu tinha só mais 10 dias para fazer. Então eu tinha consciência de que, faltava 10 dias, menos da metade. Então talvez eu consiga suportar um pouquinho mais e levar um pouco mais para frente para eu conseguir chegar no meu resultado final. E para manter alguma coisa funcionando é muito importante que você diminua as dificuldades que você tem para isso. Então, por exemplo, se eu quisesse ter um cenário lindo para fazer todas as filmagens, cara, tinha dia que não ia ter, né? Se eu quisesse o áudio mais puro possível, um ambiente isolado, eu trabalho do lado de uma fábrica. Não tem como eu pedir para os caras da fábrica desligarem as máquinas para fazer um pouquinho de silêncio para eu conseguir fazer uma gravação. Então você tem que diminuir às vezes alguns parâmetros para que o projeto se encaixe dentro da tua realidade. E saiba que nem sempre tudo que você vai conseguir fazer vai sair perfeito, né? Então talvez eventualmente você vai fazer alguma coisa que não vai ficar muito bacana. Talvez você precise refinar aquilo lá pra frente, mas depois você se preocupa com isso, né? Porque agora o que você precisa entregar é aquilo que você está conseguindo fazer. E é importante que você faça e termine. Então sabe aquela procrastinação que você faz porque você tem medo de que alguma coisa não saia do jeito que você gostaria? Dentro da área de projetos isso aí acaba prejudicando muito, tá? Então aceitar as falhas e aceitar que elas vão acontecer no meio do projeto e que não vai sair tudo perfeito é meio que essencial. Então lembre que você tem que fazer o que for possível, não o que for perfeito. Porque o perfeito não existe, sempre tem alguma coisa que você pode melhorar. Então se prender a isso é um tiro no pé.
Daí aqui a gente consegue fazer um consolidado sobre o que você precisa saber antes de começar um projeto, tá? Primeiro, por que você está começando ele? Qual que é o teu objetivo final e o que ele vai trazer de bom para você? Você precisa ter isso em mente o tempo todo. Você precisa saber que todo aquele tempo, esforço, dedicação que você está aplicando naquilo vai te trazer algum retorno. Se você não tiver certeza do retorno, vai ser muito difícil que você engaje nesse projeto. Segundo ponto, diminua as dificuldades. Quanto mais atrito e mais restrições você tiver, mais difícil vai ser de você se manter fazendo essa coisa. Faça com que o processo se torne mais fácil. Para quê? Para que você não acabe desistindo porque você está cansado demais no meio do caminho. Quanto mais fácil for para você fazer alguma coisa, menos restrição e menos vontade de não fazer você vai ter. É meio que você não vai ter desculpa para dizer que você não consegue, porque afinal de contas, se tá fácil, é só você ir lá e executar. Daí é uma cobrança que você mesmo pode se fazer. E por último, mas não menos importante, esqueça o perfeccionismo. Que é sério, tá? Você não precisa ser perfeito, você não precisa deixar tudo impecável. As coisas podem e vão falhar. E é importante que você aprenda isso, para você não se cobrar para ter um desempenho tão grande e acabe não se prejudicando porque você não consegue fazer as coisas por elas não saírem perfeitas. Eu sei que lidar com perfeccionismo não é simples, não é fácil. A gente se sente mal por entregar menos do que a gente gostaria ou do que a gente acha que a gente é capaz. Mas às vezes você não precisa fazer o teu melhor. Às vezes só conseguir fazer o mediano todo dia é mais que o suficiente. Então aceita as imperfeições que vão aparecer no processo. Elas fazem parte do teu desenvolvimento e não tem como você fugir delas. E é claro que é sempre bom lembrar que se o projeto faz sentido com o que você quer para a tua vida, você vai continuar. Mas se chegou na metade do caminho, você olha para aquilo e, poxa, talvez eu não queira mais seguir para esse caminho. Tá tudo bem, você não precisa terminar todos os projetos. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por você é deixar de lado as coisas que não fazem mais sentido. O projeto vai se manter a partir do momento que ele faça sentido para você. Se chegou um determinado momento e você percebeu que aquilo não é o que você quer, que aquilo não está mais ligado com a pessoa ou com a vida que você quer ter, talvez você possa simplesmente trocar de projeto. Você pode ir de uma área para outra, de uma ideia para outra, para procurar alguma coisa que faça sentido. Estar trabalhando em algo que não faz sentido para você vai fazer com que esse processo seja muito mais pesado, muito mais cansativo e que você aproveite muito menos ele. Então, faça coisas que façam sentido para você. Não só coisa que seja bonita para os outros, mas sim que ressoem com o que você quer de verdade. E se der tudo certo, em algum momento esse projeto vai acabar. Daí vem a outra pergunta de milhões. E agora? Eu tava com o meu cotidiano bonitinho, arrumadinho, eu sabia o que eu tinha que fazer, quando eu tinha que fazer, em que momento eu ia fazer aquilo. E acabou o projeto, não tem mais nada. O que a gente faz nesse caso? A gente tem que lembrar que o objetivo do projeto é que ele tem um começo, um meio e um fim, mas ele não acaba nele próprio. Ou seja, todo projeto é uma etapa de algo maior. Se no meu projeto o meu objetivo original era me desenvolver e aprender a falar melhor, beleza, consegui. Então que esse vídeo aqui eu espero que ele saia com uma qualidade muito boa exatamente por causa disso. Eu vou encontrar qual é a próxima falha que eu vou atacar. Vou descobrir qual que é o próximo problema que eu vou resolver e vou começar um novo projeto. Você pode parar um pouquinho para descansar? Pode. Vou fazer isso? Não, porque não tem bom senso e não tem amor próprio. Mas enfim, você não precisa ser igual eu, tá? Então preserve-se. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de arranjar sarna para se coçar, então provavelmente semana que vem eu já vou começar outra coisa, né? Mas enfim. Então, quando a gente chega no fim do projeto, é importante manter em mente duas coisas. Qual foi o processo e o que você aprendeu com ele? O objetivo geral do projeto não é só o final, e sim o que você construiu durante toda essa etapa. O resultado final é só um brinde, porque o que você construiu de verdade não foi no último dia, foi no dia a dia durante o desenvolvimento. E, por último, mas não menos importante, o processo de evolução é contínuo. Um projeto acabou, mas beleza, você vai continuar a partir dele, então nunca é um ponto final. E sim, a partir de agora, o que eu vou desenvolver? Qual que é a minha próxima etapa? Qual que é o meu próximo projeto? Qual que é o próximo processo que eu vou estruturar? A partir do momento que eu fechei esse ciclo, o que eu quero construir a mais para minha vida? Para onde eu vou caminhar agora? E daí, o que a gente faz? Começa tudo de novo. E nesse recomeço, com um novo objetivo, você vai evoluir ainda mais. Essa é a dinâmica por trás do projeto, essa é a dinâmica por trás de você desenvolver coisas. É você conseguir se aprimorar a cada etapa e a cada processo e conseguir se tornar uma pessoa melhor no fim das contas. Mas e aí? Você tem algum projeto que você quer desenvolver? Tem alguma coisa que você quer construir, uma habilidade que você quer criar nova para você?
Tem alguma coisa que você já está fazendo, está no meio do caminho? Escreve aí nos comentários, quero te conhecer um pouquinho melhor, vamos aumentar essa discussão. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e do projeto, caso você tenha acompanhado ele, e nos vemos no próximo vídeo.